Pneumatologia. Então nós já vimos bibliologia, já tivemos um vídeo sobre teologia própria, que é de Deus, sobre cristologia, que é Cristo, e claro, tivemos a nossa introdução. Volta lá para a introdução, que é importante, para você ver o porquê de tudo, os materiais que eu estudei, foi um momento legal, descontraído, que eu mencionei um pouquinho o que eu já fiz aí nesse processo todo. Então vamos lá para a pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, né? Então nós estamos fechando agora com esse vídeo a parte da Trindade, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, alguns pontos para hoje são a pessoalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, então é um ser pessoal, é um ser divino, a habitação do Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, o que a gente acredita como batista, né? Pelo menos eu, o que eu acredito como batista, e como a gente vive cheio do Espírito Santo, basicamente vai ser isso, esse vídeo de hoje. Então vamos lá para a pessoalidade do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo ele não é só uma força, como muitos dizem por aí. Ele é pessoal, ele é um ser pessoal, que tem algumas características de um ser pessoal. A gente vai ver aqui que ele tem inteligência, ele tem emoções e ele tem também vontade. Por inteligência, a gente consegue ver lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11, que a gente já viu isso lá em bibliologia, na questão de revelação, né? Que Deus ele se revela através do seu Espírito, da Bíblia, e o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, a todas as coisas examina, e ele conhece todas as coisas, então ele é inteligente, ele sabe das coisas, então ele é um ser pessoal por conta disso. A outra coisa que, assim, mostra que o Espírito Santo é pessoal é que ele tem emoções, como eu e você. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo pode ficar triste. Ele tem emoções, então essa é a outra parte da pessoalidade do Espírito Santo. E ele tem vontade também. Lá em 1 Coríntios 12, 11, está falando sobre os dons, né, espirituais, e ali nesse texto específico fala que ele distribui os dons conforme ele quer, conforme lhe apraz. Então ele tem a questão de escolha, né, vontade, então a volição, né? Então ele é inteligente, ele tem emoções e ele tem vontade. E agora vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, eu creio que, né, como eu disse, ele é um ser pessoal, ele não é só uma força, mas ele é espírito. Então, ele não é igual a Jesus Cristo, como ele veio em carne. Ele é espírito, como também Deus é espírito. Ele tem atributos divinos, como faz parte da Trindade. O mesmo Salmo 139 pode ser aplicado para isso, que é Salmo 139, do 1 ao 15, que eu mencionei, que fala que se eu estou lá no céu, lá nas alturas, o Senhor está. Se eu vou para o mais fundo abismo, o Senhor está também. O seu Espírito está lá também. Então ele tem atributos divinos. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e tantos outros atributos. Ele tem um nome, uma coisa muito interessante sobre a Trindade. A Trindade, muitas pessoas tentam explicar e tentam dar exemplos assim que não cola muito, não dá para entender direito assim os exemplos das pessoas, do ovo, da água e tal. Então eu vou explicar sem dar exemplo, sem dar ilustração nenhuma. Há somente um Deus. Então somente um Deus que existe. E ele tem ali a mesma essência, em 3 pessoas diferentes. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um só Deus em 3 pessoas diferentes. 3 pessoas distintas. E a gente consegue ver isso lá em Mateus 3, 13 e 17, que é o batismo de Jesus. Então lá tem a representação das 3 pessoas da Trindade. Então Jesus Cristo, que está sendo batizado, ele sai da água, ele é batizado por João Batista, ele sai da água e e o Espírito Santo desce sobre ele através de, né, como uma pomba. Então o Espírito Santo e Jesus estão ali. E aí tem uma voz falando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo e tal. Então os 3 ali estão presentes no batismo de Jesus. Um texto muito bom para isso. E outros textos que também a divindade, a pessoalidade ali, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo estão juntos. 1 Coríntios 13, 13, que é a bênção pastoral, que eu preciso aprender, né?
eu estou, né, para fazer o concílio, agora em 2023, então eu preciso aprender esse negócio, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós. É mais ou menos assim, mas 1 Coríntios 13:13 é a bênção pastoral que as três pessoas ali da Trindade estão representadas. E Mateus 28:19, que nos indica para o batismo, né? Que é ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? E batizai, e aí no caso do batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E além da pessoalidade do Espírito Santo, como a gente estava falando, ele também é divino, porque tem ali os seus atributos divinos. Um texto muito bom para isso é Atos 5, com Isaías 6, com Atos 28. Então depois você dá uma olhadinha nesses textos, que são textos importantes para a gente entender essa parte da divindade do Espírito Santo. Bom, a habitação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que muitas vezes os pentecostais falam que é ali, você precisa ser batizado com o Espírito Santo e tal. Eu me converti numa igreja pentecostal, então ali os pastores e tal, eles tentavam me batizar com o Espírito Santo e eu não estava entendendo o negócio, não fui batizar com o Espírito Santo, não sei se fui, não fui. O que o Batista, né, esses livros, a Bíblia, o que eu entendi lendo essas coisas? Bom, primeiro que você recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Então, Romanos 8:9 fala que se a pessoa é de Deus, se a pessoa recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito Santo já habita no crente. Então, é no ato da conversão. Não tem ali aquela divisão, algumas pessoas também são batizadas, outras não. Não. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você é batizado no Espírito Santo. E 1 Coríntios 6, 15 e 19 também fala sobre essa parte no ato da conversão, né? E como eu mencionei, todos recebem. Não vamos dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele não vai batizar um no Espírito Santo e não vai batizar o outro. No ato da conversão. E a gente vê lá em Atos 2, 4 e 6, que é ali no Pentecostes, né? Quando as pessoas creram, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, creu, ficou cheio do Espírito Santo. É isso. E Atos 19, 1 e 2. Paulo ali, ele pergunta para os discípulos se eles foram batizados com o Espírito Santo no ato da conversão, quando eles creram. E eles falaram, não, mas eu nem sabia que tinha o Espírito Santo. Nós temos algumas visões disso, talvez eles não se converteram de fato, talvez eles foram batizados somente com o batismo de João Batista. Então, nós precisamos estudar mais a fundo esse assunto, mas o fato é que Paulo ele já estava prevendo, ele estava falando, puxa, se você é crente, então você tem o Espírito Santo. Então a gente consegue ver nesse texto. E em Efésios 1, 13 e 14, diz que nós somos selados com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, né? Nós somos selados com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Selados quer dizer a nossa segurança eterna. E aí vem a pergunta lá da soteriologia. Márcio, a gente pode perder a salvação? Não, nós não podemos perder a salvação. E aqui, esse é um texto que pode ser usado para isso. Nós somos selados, ou seja, propriedade de Deus, através do Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. E qual é a atuação do Espírito Santo? Eu creio que lá em João 16, ele diz que o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos convence do pecado e nos guia a toda a verdade. Esse que nos guia a toda a verdade, a gente viu isso lá na bibliologia, né? Em João 14, 26, diz que o Espírito Santo ele nos ensina. Romanos 8, 14, ele nos guia a toda a verdade, ele nos guia na nossa vida. E lá em Romanos 8, 26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede por nós também. E 2 Pedro 2, 21, que a gente viu lá também na bibliologia, ele fala. Ele falou, né? Ele moveu as pessoas ali, os escritores, para escrever a Bíblia. E também teve uma situação em Atos que ele enviou os missionários ali em Atos. Então o Espírito Santo ele fala. Então, partindo do pressuposto que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo logo nesse ato da conversão, você agora precisa viver cheio do Espírito Santo. E o que é viver cheio do Espírito Santo?
Eu creio que viver cheio do Espírito Santo é você ter uma vida reta com Deus, né? Porque se você pode viver cheio do Espírito Santo, você também pode esvaziar do Espírito Santo. Então, nós conseguimos ficar cheio do Espírito Santo cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Estando próximo de Deus. E João 7, 31 e 39 diz que aquele que crê no Senhor, dele fluirão rios de água viva, ou seja, fluirá essa água viva de vida que vai impactar o mundo, né? Então aqui é uma parte do Espírito Santo que a gente precisa estar cheio, né, fluindo. O fruto do Espírito Santo, ele é a consequência, né, da nossa vida reta com Deus ali, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que né, ali fala o amor, a benignidade, a bondade, domínio próprio, mansidão e tudo isso, nós temos ali o fruto do Espírito, né, que é a consequência de uma vida reta com Deus. E na questão da divindade do Espírito Santo, nós conseguimos ver também, na questão da Trindade, ele na criação, então Gênesis 1, 26 e 27, na criação do homem, que Deus falou, façamos, né, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse plural, nós entendemos que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo junto. Lá no episódio da Torre de Babel, que é em Gênesis 11, 7, Deus fala, desçamos e confundamos ali a língua. E aí, pensando nessa parte de confundamos a língua e tal, a gente entra no assunto, questão de línguas estranhas, né? Que os pentecostais, eles acreditam na questão de línguas e tal, né? Eu creio que essas línguas estranhas lá de Atos 2 é a questão de idiomas. Porque em Atos 2 ele fala que o discípulo, o apóstolo, estava pregando na sua própria língua e as outras pessoas de outros estados, outros países, talvez ali outros lugares, eles estavam entendendo na sua própria língua. Porque ali estavam se reunindo, né, todos de vários lugares diferentes, várias línguas diferentes. Então, a pessoa pregou numa língua e os outros entenderam na sua própria língua. Então, esse é o dom de língua, né? E eu creio nisso aí, que é idioma, não é língua estranha, né? Que você não consegue interpretar, enfim, né? E esse é o dom que Deus nos deu ali no Pentecostes e pode gerar muitas perguntas na questão de pneumatologia do Espírito Santo. Eu pensei em vídeos rápidos, em vídeos que você vai ter a base para você estudar. Então, tudo isso que eu falei precisa estar na sua mente, principalmente com os versículos bíblicos. Se você não sabe o versículo, você precisa ter pelo menos o endereço, ou vice-versa. Se você não sabe o endereço, você precisa ter o versículo, mas precisa ter o versículo. De alguma forma você precisa ter, porque isso vai te dar ali a base para você explicar o que você crê nas doutrinas, em todas elas, né? Então, as perguntas e respostas, nós faremos outros vídeos aí, pensando nas perguntas e respostas somente, mas quando a gente fala sobre pergunta e resposta, o céu é o limite, porque eu estou pensando no concílio, e o concílio você apresenta o que você acredita. Eu apresentei aqui para você agora. E a partir de agora, começa a surgir várias perguntas. Então, orem a respeito disso, para que as perguntas, né, sejam boas para você, que você seja dentro daquilo que você estudou e tudo mais, e que o Espírito de Deus te ilumine, né? Então, eu gostaria de motivar você a assistir os vídeos, né, que já fizemos, introdutórios sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Esse que fizemos agora foi sobre o Espírito Santo. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. Abaixo vai ter a lista de coisas que você tem aí, algumas informações de materiais, sites que a gente usou para estudar. E é isso. Vejo você no próximo vídeo e nós vamos falar sobre antropologia. Antropologia, que é a doutrina do homem, né? A estudo e tal, a doutrina do homem. E ainda falta alguns outros vídeos aí para você, mas fique firme que os vídeos são curtos e você está vendo que são básicos e você precisa ter isso na ponta da língua. Deus abençoe e espero que eu tenha ajudado um pouquinho você.